pessoal, meu nome é Sara Rocha, eu sou advogada criminalista, professora de Direito Penal e fundadora do Fonte Jurídica. Meu cachorro saiu correndo aqui e balançou tudo. Hoje vamos falar sobre o artigo 25 do Código Penal, que trata sobre a legítima defesa. Vamos lá? Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição, se você quiser nos acompanhar. E também está disponível aqui o link para você entrar na nossa turma de Direito Penal e ter aula diretamente comigo. E também para entrar no nosso clube jurídico e participar do nosso grupo de estudos aí, da nossa comunidade de estudos do Fonte Jurídica. E agora, sem mais enrolações, gente, vamos explicar o que é a legítima defesa. Último lembrete, se você não assistiu o artigo 23 do Código Penal, é muito interessante que você assista primeiro lá, porque a legítima defesa é uma das causas de excludente de ilicitude e aquele vídeo já vai te ajudar bastante a entender o que é a legítima defesa e aí depois você vem aqui para a legítima defesa para complementar e entender direitinho o assunto. Mas é interessante você entender as causas de exclusão de ilicitude antes de entender a legítima defesa. Então vai lá assistir o vídeo antes de ver esse, tá bom? Pra gente entender o que é a legítima defesa, a gente tem que estar falando de uma agressão injusta. Quando a gente está falando de uma agressão que ela é injusta, ela é uma agressão também humana, tá? Sempre que a gente está tratando de legítima defesa, a gente está falando de vida humana, do que é humano. A gente não está falando aqui da proteção de um animal, de nada disso. Se a gente vai falando de animais ou algum outro tipo de direito que não é humano, a gente está falando de estado de necessidade. Quando é uma situação de humanos, a gente está falando de legítima defesa. Então a gente tem uma agressão injusta, né, acontecendo a algum ser humano. E aí aqui, quando a gente está falando da legítima defesa, a gente tem situações específicas, corriqueiras, que acontecem muito no dia a dia. O policial vai prender o cara e fala, mão pra cima. E aí o cara, ao invés de colocar a mão pra cima, coloca a mão no bolso para tirar o celular. O policial acha que é uma arma e atira nele. E aí, nesse caso, o policial tá agindo em legítima defesa. E a legítima defesa, ela é sempre assim. Tem uma agressão injusta acontecendo. O ladrão entrou na minha casa. Ele entrou dentro da minha casa. Eu peguei a arma e atirei nele. Eu não sei se ele vai me estuprar, se ele vai roubar a minha casa, se ele vai matar meus cachorros. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu atirei nele. Então, estou agindo com legítima defesa. Outra situação que a gente precisa ter para enquadrar uma situação como legítima defesa é uma agressão que seja atual ou iminente. Quando a gente está falando do estado de necessidade, a gente precisa de um perigo que seja atual, algo que esteja acontecendo naquele momento e seja inevitável a minha atitude. Aqui não, aqui a gente está falando de uma agressão que pode ser atual, ela está acontecendo nesse momento, agora a mulher está aqui dentro da minha casa aqui com a faca na mão, entendeu? Então, essa é uma agressão atual, ou ela pode ser iminente. A mulher me mandou uma mensagem falando, eu tô indo para sua casa com a faca na mão. Pronto, começou o perigo iminente, entendeu? Então, dentro do perigo iminente, já serve a legítima defesa. Eu já posso agir quando eu estou em perigo iminente. Eu não preciso esperar isso virar um perigo atual para eu poder agir, tá bom? Outra situação para enquadrar a legítima defesa é a agressão a direito próprio ou alheio. Então, aqui a gente está falando de uma agressão que seja injusta, né? Uma agressão que seja atual ou iminente e que deve ameaçar um bem jurídico, que seja próprio, tá ameaçando a minha própria vida. Ou então não, eu vi o ladrão entrando na casa do vizinho ali da frente. E aí eu peguei minha arma e atirei nele, aquele sem vergonha. Entendeu? Então pode ser algo que eu tô fazendo para me defender ou que eu tô fazendo para defender outra pessoa. A outra situação é utilizar dos meios necessários. O que são os meios necessários? São dentre os meios que eu tenho disponíveis para evitar aquela situação. Qual que eu estou utilizando? Eu estou utilizando o necessário? Então, por exemplo, o ladrão entrou aqui na minha casa. Eu peguei a minha metralhadora e acertei 50 tiros nele. 50 tiros, nunca mais ele volta. Foi razoável o que eu fiz? Não foi razoável. Eu podia ter atirado na perna, eu podia ter atirado com revólver, eu podia ter pegado uma faca, podia ter chamado a polícia. Enfim, existiam várias outras situações que eu poderia tomar que seriam menos agressivas do que pegar minha metralhadora e atirar na pessoa. Então, sempre pensar nessa situação do excesso. Porque, gente, o excesso, ele é punido. Quando a gente fala no artigo 23, ele tem um parágrafo único que fala que se a pessoa agir com excesso, ela vai ser punida. A legítima defesa é uma das causas de excludente de ilicitude. Então, se a pessoa age com excesso, ela será punida por esse excesso. E por último, a gente tem o uso moderado dos meios necessários, né? Que se enquadra ali na situação dos meios necessários, mais ou menos. É utilizar de maneira moderada o que você tem na sua mão para evitar aquela agressão injusta, entendeu?
Por último, quando a gente trata aqui da questão da legítima defesa, muito recentemente a gente tinha a legítima defesa da honra. Hoje a gente nem fala mais nisso, graças a Deus caiu por terra, acabou, porque realmente era uma falta de vergonha na cara, assim. Era praticamente uma permissão que a gente dava pra pessoa agir em legítima defesa quando ela sentia que a honra dela estava sendo atacada. Então era o cara que pegou a mulher traindo e depois ele vai lá e fala, ela me traiu, aquela vaca. Então eu vou lá e vou agir com legítima defesa em cima dela e vou matar ela, porque ela me traiu, eu senti a minha honra ameaçada. Isso, gente, não é mais aceito nos nossos tribunais, mas até pouco tempo atrás, eu tô falando de 3 anos atrás, 5 anos atrás, eu não sei direito a data certa, mas eu tô falando de um tempo assim, isso era aceito. Agora não é mais, mas era aceito. Isso era uma tese que diminuía a pena da pessoa. Ela ter agido para defender a honra dela. Isso diminuía a pena dela, tá? A última situação, gente, que a gente tem é sempre pensar na hipótese de vingança e de medo. Porque se a pessoa tá agindo com o sentimento de vingança, o cara entrou na minha casa hoje. Eu descobri, depois de 2 semanas, quem era a pessoa que tinha entrado aqui. Eu fui atrás dele e acertei aquele vagabundo para ele nunca mais voltar na minha casa. Porque eu sentia que ele podia voltar a qualquer momento. Você não tá em perigo atual ou iminente. Essa é uma situação que não enquadra a legítima defesa. Eu estou agindo por vingança. Vingança e medo nunca vão autorizar a legítima defesa. Então, se eu também estou agindo por medo, também não vai justificar a legítima defesa. Eu acho que daqui 1 ano o cara que mora aqui na frente da minha casa pode invadir a minha casa. Eu acho que isso pode acontecer, eu tenho medo disso acontecer. Aí, antes disso acontecer, eu vou lá e mato o cara pra isso nunca acontecer, pra ter certeza de que nunca aconteceria. Não é uma situação que se enquadra aqui na legítima defesa. Quando a gente fala da legítima defesa, é um perigo que seja atual ou iminente e eu tenho que fazer aquilo naquele momento, entendeu? Eu tô agindo com medo ou vingança, se eu tô agindo um pouco antes ou um pouco depois da situação, isso já não enquadra a situação. E bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente volta na quarta-feira falando sobre inimputabilidade. É isso, um beijo e até mais. Se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Tchau, tchau!